Seja por todos conhecido e amado nosso Senhor Jesus Cristo. Bom dia, meu irmão e minha irmã, que alegria estarmos começando mais um programa com a palavra, iniciando mais uma semana, pedindo as bênçãos de Deus, agradecendo a Deus por ter derramado tantas bênçãos sobre nós. Como você está? Como foi o seu final de semana? Colocar tudo isso diante de Deus. Foi um final de semana bom, nós tivemos o final de semana do Dia dos Pais, rezando, comemorando com os nossos pais. Se você já não tem mais o seu pai aqui neste mundo, agradeça a Deus por tê-lo tido, agradeça a Deus pelo dom da paternidade. Ontem não era um dia de tristeza não, hein? Se você não tem mais o seu pai aqui neste mundo, é um dia de saudade, mas não é um dia de tristeza. E hoje, segunda-feira, dia 11 de agosto, memória em toda a igreja de Santa Clara, a companheira de São Francisco de Assis, que fundou a Ordem das Clarissas, uma santa medieval de nobre, que vinha de família nobre e que deixou tudo por amor a Cristo e por amor à pobreza. Também muito conhecida por sua devoção e seu amor a Jesus Eucarístico. E é a patrona de todas as televisões. É uma santa padroeira dos meios de comunicação, de maneira especial da televisão. E nós queremos, no início do nosso programa, com a palavra desta segunda-feira, dia 11 de agosto de 2025, pedir ao Espírito Santo que ilumine o nosso coração, que ilumine a nossa vida. Queremos pedir ao Espírito Santo que Ele impulsione o nosso coração para entender qual é a vontade de Deus. Precisamos e necessitamos sempre do Espírito Santo. E ao iniciarmos uma nova semana, queremos pedir as luzes do Espírito Santo sobre nós, sobre a nossa família, sobre aqueles que nos pediram oração. Queremos pedir as luzes do Espírito Santo sobre a nossa sociedade, especialmente nos lugares onde existe guerra. Que o Espírito Santo fomente no coração de todos os governantes a busca e o esforço pela paz. Vamos rezar juntos, pedindo o Espírito Santo. Vinde, ó Espírito Santo, iluminai o meu entendimento, para que conheça os vossos preceitos. Fortalecei o meu coração contra as insídias do inimigo, inflamai a minha vontade. Ouvi a vossa voz e não quero endurecer-me e resistir dizendo, depois, amanhã, agora. Não suceda que o amanhã me venha a faltar. Ó Espírito de verdade e de sabedoria, Espírito de entendimento e de conselho, Espírito de gozo e de paz. Quero o que quiserdes, quero porque o quereis, quero como quiserdes, quero quando quiserdes. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e serão criados e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus que instruíste os corações dos fiéis com a luz do Espírito Santo, concedei-nos amar no mesmo Espírito que é reto e gozar sempre a sua consolação. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. E no dia de hoje, o nosso tema é comunicar pelos meios de comunicação. Usar os meios de comunicação para anunciar e comunicar a boa nova. E o texto que nós vamos meditar se encontra em Mateus 28, 19. Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 19. Vamos escutar o que nos fala então o evangelista Mateus. Disse Jesus, ide, pois, e ensinai a todas as nações. Batizai-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. É uma ordem que Jesus está dando depois da sua ressurreição. Nós já estamos no contexto da ascensão de Jesus aos céus. E estando dentro deste contexto da ascensão de Jesus aos céus, Jesus agora faz com que os discípulos
Aqueles que ele escolheu, aqueles que ele elegeu, continue a sua missão. E a missão que Jesus diz é: ide por todo o mundo e fazei discípulos entre as nações. Mas como os discípulos podem fazer isso? Através da autoridade que nos foi confiada de Jesus e fazendo aquilo que Jesus fez, comunicando o reino de Deus. E esta comunicação é uma comunicação de convite, convidando para que façam parte do reino de Deus. Por isso nós comunicamos o Evangelho. E hoje, com Clara de Assis como padroeira de todas as redes de televisão, nós comunicamos esse Cristo. E aqui nós comunicamos através da TV Evangelizar. Nós anunciamos este Cristo. E ao anunciar este Cristo, nós levamos a boa nova de Jesus. Por isso a TV Evangelizar, quando chega até você, está levando a boa nova de Jesus. Está levando a mensagem do Evangelho de Jesus. Nós comunicamos, anunciamos e usamos os meios de comunicação. Para quê? Para anunciar o reino de Deus. No tempo de Jesus não havia meios de comunicação. No tempo de Jesus nós sabemos como Jesus fazia para anunciar o Evangelho. Inclusive, os evangelistas colocam que havia multidões que seguiam Jesus, mas nós sabemos pela história que multidões naquele tempo não são multidões como nos tempos de hoje. Naquele tempo, multidões para nós era um número muito reduzido que seguia Jesus. E nós também somos convidados e chamados agora, através dos meios de comunicação, a atingir tantas e tantas pessoas com o anúncio do Evangelho. Todos nós somos comunicadores. Todos nós comunicamos algo. Deus comunica-se conosco. A comunicação de Deus, e isso vai ser muito bem trabalhado na teologia, Deus que vai se comunicando com o ser humano. Nós conhecemos Deus porque Deus quis se revelar. Isso vai nos dizer a Dei Verbum do Concílio Vaticano II. A revelação de Deus, e nós poderíamos aqui usar também outra palavra, não somente revelação, mas a comunicação de Deus com o ser humano se dá porque Deus toma a iniciativa de se comunicar, não somos nós que tomamos a iniciativa. Como vai dizer o apóstolo São Paulo, Deus permanece em uma luz inacessível. E Deus toma a iniciativa de se comunicar com o ser humano. Deus quer que o ser humano conheça a sua existência. Por isso, já no Antigo Testamento, Deus começa a se comunicar com pessoas concretas. Nós vamos no Antigo Testamento e nós vamos encontrar exemplos de pessoas concretas que Deus começou a se comunicar. É claro, no início aí nós temos Adão e Eva, mas saindo aí da história da criação, nós vamos ver que Deus já começa a se comunicar com Abraão, Deus se comunica com Jacó. E a partir destes patriarcas, Deus vai formando um povo dele, e vai se comunicando com esse povo. Por quê? Porque através deste povo, lá do Antigo Testamento, Deus quer formar uma nova humanidade através do seu Filho Jesus. Por isso, quando nós abrimos as Sagradas Escrituras, nós vamos encontrar muita comunicação com Deus. Inclusive, nós dizemos que a palavra de Deus, aqui está a comunicação de Deus com o ser humano. E a comunicação maior, a palavra maior que Deus falou com o ser humano é o seu Filho Jesus. Deus se comunica conosco e Deus se dá a conhecer através de Jesus Cristo. Para nós cristãos não existe outro caminho de revelação de Deus que não seja Jesus Cristo. E Jesus, quando se comunica conosco, Ele nos revela a Deus. Deus já estava se revelando desde o Antigo Testamento, como eu dizia para vocês. Mas a plenitude da revelação de Deus se dá em Jesus. No Antigo Testamento existiam muitos títulos para Deus. Ainda existem, ainda usamos. Senhor Adonai, Yahvé, Deus Sabaote, Deus Todo-Poderoso, El Shaddai, e tantos títulos
que são do Antigo Testamento, não pertencem mais para o Novo. São do Antigo, é da Antiga Aliança. Para o Novo Testamento, Jesus então vai dar um novo título para Deus. E o título que Jesus usa para Deus não é um título que está longe de nós, ou que é impossível de alcançar. O título que Jesus usa para Deus é Abba, ou seja, Pai. Deus se comunica então conosco porque nós somos os seus filhos. E Deus deseja ter esta comunicação, e daí vem também a palavra comunhão, ter esta comunhão conosco, mas não como se nós fôssemos seus subalternos, ou como se nós fôssemos seus servos. Não é essa a vontade de Deus, que foi revelada por Jesus. Deus deseja se comunicar conosco porque Ele é o nosso Pai. E Deus deseja travar uma relação filial conosco. Veja que bonito isso, Deus se comunica conosco, nós que somos o povo da nova aliança, como Pai. Pai que ama, Pai que perdoa, Pai que está próximo. A figura paterna deveria ser essa figura de alguém que está próximo, de alguém que educa, de alguém que ajuda, de alguém que ama o seu filho. E é assim que Deus deseja tratar conosco. Deus nos trata como filhos. Deus se comunica conosco como Pai, ou seja, Deus não se comunica conosco como chefe de uma empresa. Deus não se comunica conosco como um ditador, ditando regras e mais regras e mais regras. Esse não é o Deus de Jesus. Precisamos refazer uma catequese da imagem de Deus, passando por aquilo que nos ensinou Jesus Cristo. Deus é Abba. Deus é Pai, amoroso e misericordioso, que em todo tempo, que em todo instante, deseja se comunicar conosco. E aí, nós devemos dar o passo de abrir o nosso coração e permitir que esta comunicação, que é a própria salvação de Deus, através do seu Filho Jesus Cristo, entre no nosso coração, transforme a nossa vida. Por isso, meu irmão e minha irmã, nesta manhã de segunda-feira, abra o seu coração para a comunicação com Deus. Deus deseja se comunicar com você através do seu Filho Jesus Cristo, porque através de Jesus, todos nós somos filhos e filhas de Deus. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. Fique comigo. O Nordeste nos espera de braços abertos para o maior evento católico do Brasil. No dia 25 de outubro, a partir do meio-dia, acontece o Evangelizar é Preciso Fortaleza. Organize sua caravana, convide seus amigos e sua família. Venha viver essa experiência presencialmente e sentir a fé pulsando mais forte. Será um dia especial, marcado pela presença de Deus e momentos de profunda emoção. Eu espero por vocês. Evangelizar é preciso. Você que tem sofrido com dores nas juntas, colunas, joelhos, dores no corpo, com certeza seu médico já deve ter falado que é falta de cartilagem ou recomendado cúrcuma ou magnésio ou alguma coisa desse tipo, não é verdade? Por isso, a Vitai Gold tem agora o Vitai 7.1. São os 7 principais ativos para cuidar da sua saúde e ajudar você que sofre com dores nas articulações, artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia, dores nas pernas, na coluna, enfim. Queremos o melhor para você. Atenção! Esse recado não é apenas a indicação de um produto de qualidade. É, na verdade, uma indicação poderosa que irá ajudar você que sente dores nas articulações, artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia, dores nas pernas ou na coluna. Se você convive com qualquer uma dessas dores, esse recado é para você.
Muitas pessoas acabam se acostumando com a dor, achando que isso faz parte da vida. Mas não deve ser assim. Ninguém precisa aceitar a dor como algo normal. É possível viver sem dor, com mais disposição, mobilidade e qualidade de vida. E o melhor, de forma 100% natural, sem agredir o seu corpo. A Vitai Gold uniu o que há de melhor em pesquisa científica e ingredientes naturais para criar o Vitai 7 em 1. Um suplemento completo que combina os 7 produtos naturais mais usados no Brasil no auxílio do combate às dores. Ele traz magnésio e cúrcuma para aliviar inflamações e colágeno tipo 2, essencial na recuperação das cartilagens e articulações. Não perca tempo. Ligue 0800 321 6500. Vou repetir, 0800 321 6500. Volte a viver sem dores com o Vitai 7 em 1 e com 70% de desconto para as 100 primeiras ligações. Mas liga agora, 70% de desconto, mais hora Pronove solúvel de brinde. Tá na hora de notícia boa, Paraná. Se liga nessa. O Paraná registrou o maior crescimento econômico do país nos primeiros meses do ano. Somos destaque. O Paraná tá cheio de saúde. Nosso estado tem 11 maternidades e 175 unidades básicas de saúde em obras. Saúde é o que mais importa. E tem mais informação. A Ilha do Mel teve suas obras de coleta e tratamento de esgoto iniciadas. É mais cuidado para esse paraíso natural. Paraná, terra de gente que trabalha e cuida. Vem para a Tenda Brasil, aqui em Curitiba, dia 29, 30 e 31 de agosto. Você é o convidado especial com a sua família, teus amigos. Venham todos participar aqui em Curitiba. Uma atração muito especial com vários cantores, pregadores da música católica. Você pode ter um final de semana abençoado, com momento de adoração santíssimo, pregação, louvor. Vem para a Tenda 2025. Estamos de volta com o programa Com a Palavra. Eu, Padre Everson Kloster. Você pode me encontrar no Instagram, p.eversonkloster. Estamos aqui meditando a Palavra de Deus. Para mim é uma alegria muito grande estar aqui e poder estar entrando aí na sua casa, no seu trabalho. Enfim, aonde você se encontra neste início de semana, para que a gente possa meditar a Palavra de Deus. Terminamos a celebração da missa, que foi transmitida pela TV Evangelizar. Comungamos do corpo e do sangue de Jesus, e agora então nós continuamos meditando a Palavra de Deus, porque a Palavra de Deus é luz para o nosso caminho, ela guia os nossos passos, ela nos ajuda para que estejamos sempre disponíveis e com o coração aberto para a vontade de Deus. E a Palavra de Deus é a comunicação, como nós estamos tratando do tema de hoje, é a comunicação de Deus com a humanidade, é a comunicação de Deus com o ser humano. E a TV Evangelizar trabalha dentro desta ótica, dentro desta lógica da comunicação. Evangelizamos, e a canção famosa do Padre Reginaldo, evangelizar é preciso. Por quê? Porque nós evangelizamos amando de Jesus. Como nós escutávamos o Evangelho de hoje, é Jesus que diz: ide por todo o mundo, fazei discípulos entre todas as nações, batizai-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, tudo isso faz parte da evangelização. Nós estamos na 5ª etapa de Jesus das Santas Chagas, da campanha Jesus das Santas Chagas, e você pode então fazer uma doação, você pode nos ajudar nessa 5ª etapa da campanha de Jesus das Santas Chagas. Esse dinheiro, ele será revertido para quê? Essas doações? Para melhorar os equipamentos aqui de transmissão, as câmeras e tudo mais. Porque nós estamos na era tecnológica e todo tempo é necessário estar atualizando, não é necessário estar atualizando os equipamentos para que chegue até você melhor som e melhor imagem. Outra parte dessas doações, elas serão destinadas ao Centro de Evangelização, a construção do Centro de Evangelização que está em Piraquara. Vocês sabem, e nós escutamos bastante, o padre está falando que estamos pagando as parcelas da terra que foi comprada. Pois agora então precisam colocar as estruturas deste Centro de Evangelização. E uma parte então desta campanha, desta 5ª etapa da campanha de Jesus das Santas Chagas, será destinado para começar aí as obras e para bem te acolher quando você vier aqui para os eventos. E hoje, no dia 11, Santa Clara,
ela foi declarada padroeira da televisão brasileira, porque, segundo uma tradição, Santa Clara não estava presente no momento que São Francisco morreu. Lembram que os dois eram muito ligados. São Francisco primeiro começou com os franciscanos, e logo Santa Clara quis seguir São Francisco. E então ela funda as Clarissas, que tem mais ou menos como o mesmo carisma, só que são um pouco mais monásticas do que os próprios franciscanos. E a tradição conta que Santa Clara queria e amava muito São Francisco. E no momento do trânsito, assim chamado pelos franciscanos, ou no momento de morte de São Francisco, Santa Clara não pôde estar presente. E dizem que ela teve uma visão onde ela assistiu e viu a morte de São Francisco de Assis. Por isso, então, ela é considerada, ela foi decretada em 1958 como padroeira da televisão brasileira. E a televisão faz o quê? Ela comunica. Nós também, todos nós, somos comunicadores, assim como Deus é comunicador. Deus quis se comunicar conosco através do seu Filho Jesus. E eu terminava o bloco dizendo que a gente precisa abrir o nosso coração para ouvir a comunicação de Deus, porque Deus também se comunica conosco. Agora bem, como Deus se comunica conosco? Através da sua palavra e através do seu Filho Jesus. Não vai vir vozes do céu não, viu? E Deus não pode se contradizer. Então, se Deus está se contradizendo, a comunicação de Deus com você se contradiz em algo que já foi revelado pelas Sagradas Escrituras e pela tradição, então não é comunhão, não é comunicação de Deus, é outra coisa. É algum problema aí da mente. Porque Deus, quando se comunica, Ele é coerente conosco. Ele é coerente com tudo aquilo que Ele ensinou através das Sagradas Escrituras e tudo aquilo que nos foi transmitido através da tradição. Por isso, a melhor forma de nós escutarmos a comunicação de Deus e termos comunicação com Deus é através das Sagradas Escrituras. E mais ainda, através de Jesus Cristo. Porque é Ele que traz a comunicação de Deus até nós. E é Ele que leva a nossa comunicação até Deus. Deus é um comunicador por excelência. E quando Deus se comunica conosco, Ele traz mensagens de salvação. Mais uma vez, Vaticano II, quando Deus se revela para nos salvar. E nos salva se revelando. Em outras palavras, quando Deus se comunica conosco é para nos salvar. E nos salva se comunicando conosco. E nós somos filhos desse Deus. E portanto também somos chamados, meus irmãos, a sermos comunicadores. Mas comunicadores de boas notícias. A palavra evangelium, do grego, significa boas novas. Em um mundo onde existem tantas velhas notícias, notícias ruins, nós somos chamados a ser bons comunicadores, a anunciar boas notícias, a olhar para esse mundo, é claro, com um olhar de realidade, mas com um olhar de esperança também. Nós estamos no ano santo da esperança, e nós somos chamados não só a lucrarmos as indulgências, não só a visitarmos as igrejas peregrinantes, também somos chamados a isso, pelo amor de Deus, temos que fazer isso, aproveitar as riquezas do ano santo. Mas como peregrinos de esperança, somos chamados também a sermos comunicadores de esperança. A levarmos esperança a tantos corações desesperançados. Corações também desesperados, que perderam o seu sentido, que perderam o seu rumo, que não sabem para onde vão. Nós somos chamados a levar boas notícias a essas pessoas. E você não precisa levar boas notícias do outro lado do oceano. Você pode começar levando boas notícias com quem mora aí com você, na sua casa. Quando passa alguma dificuldade, quando passa algum problema. Você pode mandar boas notícias usando os meios de comunicação que nós temos hoje. As mensagens, as redes sociais. Mas infelizmente, muitas vezes nós usamos as redes sociais para denegrir o outro, para acusar o outro, para espalhar fofoca, para espalhar calúnia, para perseguir o outro,
Não vamos fazer isso. Isso não faz parte daqueles que se dizem filhos de Deus. Vamos usar os meios digitais que nós temos, os meios de comunicação que nós temos, para fazer o quê? Para anunciar boas notícias, para levar esperança para esse mundo que tanto necessita de esperança, para levar paz a tantos corações. Nesta sociedade que nós vivemos, imersa a tantos conflitos bélicos, conflitos interiores, guerras a níveis regionais, a níveis de países, mas também guerras internas. E as guerras internas, elas exteriorizam depois uma guerra a nível de país, a nível de potência. E como nós fazemos para que o nosso coração seja um coração cheio de paz? Começando por nós, trazendo boas notícias. E aqui não é ser bobo, aqui não é negar a realidade. Eu não estou dizendo para você que você tem que ser tão otimista a ponto de você negar a realidade e dizer, não está acontecendo nada, está tudo bem. Não está tudo bem no mundo. Está a situação cada vez mais complicada. Mas nós temos esperança que se os corações se abrem, Deus pode mudar o futuro do nosso mundo. Mas precisa que os corações se abram para a ação de Deus. Porque só um coração aberto pode receber a comunicação que vem de Deus. Pode ouvir aquilo que Deus quer falar. E colocar em prática, porque ouvir qualquer um ouve. Ouvir até um macaquinho ouve, mas não coloca em prática aquilo que você fala para ele. Nós somos filhos. Nós precisamos ouvir ao nosso Pai e colocar em prática aquilo que Ele nos pede. Sermos esses comunicadores, então, de boas novas, comunicadores de esperança. Pensa, aonde você precisa comunicar esperança no dia de hoje? Para quem você precisa comunicar esperança? Nós precisamos olhar concretamente para a nossa vida e nos perguntar justamente isso. Hoje que nós estamos aí falando da questão da comunicação, Jesus que fala, ide, ensinai, ide, comunicai a todas as nações. No dia de hoje, concretamente, para quem eu devo comunicar esta boa notícia? Para quem eu preciso levar uma mensagem de esperança, uma mensagem de fé, uma mensagem de confiança, uma mensagem que ajude essa pessoa. E às vezes a mensagem que nós levamos não é nem uma palavra, é um sorriso, é um gesto, é um prato de comida, é um copo com água. Já é uma comunicação, já é uma esperança que nos faz humano e que humaniza também aquela pessoa que mais precisa, que mais necessita. Joguemos fora, como já falou o Papa Leão XIV, as armas do ataque verbal um contra os outros. Joguemos fora isso. Joguemos fora esta comunicação que calunia. Joguemos fora essa comunicação que faz mal. Essa comunicação de velhas e más notícias. E abracemos a boa comunicação, que gera esperança, que gera paz, que traz alegria, que traz um novo sentido de vida, que traz um novo sol na vida daquelas pessoas que se aproximam de nós. Então nós queremos pedir isso, nesta manhã de segunda-feira, dia de Santa Clara, a graça de sermos comunicadores, de escutarmos a comunicação que Deus traz ao nosso coração, sua revelação, mas a graça de sermos comunicadores de boas notícias. Se somos comunicadores de boas notícias, de notícias que geram esperança, que trazem esperança, nós estamos então sendo discípulos missionários de Jesus. Eu invoco a bênção de Deus sobre você nesta segunda-feira, sobre a sua casa, sobre a sua família. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. E a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre você, sobre a sua família, esteja sempre presente na sua vida. Amém. Tenha um feliz dia e fique agora com o Bom Dia Evangelizar.
Eu sou o Padre Jean Paul, secretário executivo das campanhas da CNBB. E com muita alegria eu passo por aqui para cumprimentar a todos vocês da Associação Evangelizar